Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje aqui na aula, acompanhar e continuar essa parte aí de recuperação que nós estamos vendo aí, que nós já vimos, digamos assim, mas nós vamos recuperar e aprofundar. Hoje aí com uma habilidade relacionada à matemática, claro, como sempre, mas com um toquinho de língua portuguesa, vocês vão entender o porquê dessa aula. Para me acompanhar aí, para ser o porta-voz de vocês no chat, hoje um pouco diferente desse chat, né? Professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia aos estudantes, professores que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Vou acompanhar esse chat hoje um pouquinho diferente, né? Um pouco mais restrito em relação aos comentários, né? Então, aqui a gente já tem a participação dos professores. Dando bom dia aí também, a professora Ana Rosa, dando bom dia aos professores e aos nossos alunos também. A professora Regina, lá da Escola Estadual Dr. Aureliano Leite, lá de Osasco, também aqui com a gente. E vamos aguardar as interações deles, né, Jonas? Ou dos nossos alunos via professores, é isso? Isso mesmo. Então, para vocês entenderem aí um pouquinho como funciona, esse chat já foi explicado algumas vezes, mas para entender a dinâmica. Então, tem o chat menor, né, que a gente chama de chatinho, né? Sim. Então, chat menor aí com a sua escola, com os seus colegas, vocês alunos, e com o seu professor. Aí, seu professor, então, professores, peguem lá mais ou menos o que os alunos estão respondendo, coloquem dúvidas, coloquem lá a dúvida no chat. Se o professor quiser, coloca a dúvida aqui para a gente tentar responder. Se a gente souber, claro, a gente vai conseguir responder aí para vocês. E aí os professores colocam no chat a resposta de vocês. Se você não conseguir ter acesso, tal, etc., tem que atualizar o seu aplicativo, tá? Então, entra lá nas plataformas para fazer a atualização. Beleza, Osmar? Beleza, Jonas. E aí o pessoal já está começando aqui a mandar os seus bons dias, né? E aí é legal que eles coloquem, né, a escola, né, e o local de onde está se comunicando aqui com a gente, está interagindo, né? Para a gente conseguir dar ainda mais uma identidade, né? O pessoal que está interagindo e participando aqui também. Beleza? Isso mesmo. Então aí, coloquem então no chat aí na resposta, professores, o que os alunos estão colocando, o nome de vocês, a escola, para a gente poder identificar e saber de onde é. Hoje, nós vamos continuar a ideia aí de recuperação, né? A ideia de recuperação e aprofundamento, utilizando o caderno Aprender Sempre. O caderno Aprender Sempre é um caderno voltado só para esse modelo, né, de recuperação e aprofundamento. Se você não recebeu, não tem problema, calma. Pega lá o lápis, caderno, borracha, caneta, e aí vocês podem fazer no caderno e assim que vocês receberem, transcrever. As aulas lá, lembrando, né, são 8 aulas estipuladas, né, 8 aulas pensadas, sim. Só que para o centro, né, Osmar, o nosso tempo é um pouquinho menor, então nós temos que fazer em 6 aulas, então nós construímos aí 6 aulas relacionadas, por exemplo, a cada uma, são 3 situações de aprendizagem, okay, né? Então, essa primeira situação serão 6 aulas. Hoje nós estamos na 3ª aula relacionada a isso. Para apresentar para vocês, vou colocar a habilidade que nós vamos trabalhar aí hoje. Então, a habilidade, continuando das aulas anteriores, é a habilidade 3 do 7º ano e a habilidade 4. A habilidade 3 é, então, ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. E, junto com essa habilidade, né, a habilidade 4 do 7º ano, resolver e elaborar situações problemas que envolvam operações com números inteiros. Então, essas duas habilidades aí que nós vamos trabalhar, vamos ter no contexto, é o que nós chamamos aí de estruturantes, né? Sim. São as habilidades que nós vamos caracterizar como estruturantes, mas, aí ó, vou dar um porém para vocês, tem uma habilidade que não está descrita, mas nós vamos trabalhar hoje, que é de língua portuguesa. A leitora e escritora também, Osmar. É verdade, né? O pessoal vai trabalhar a leitura, hoje a interpretação. Isso mesmo. Então, lá no caderno Aprender Sempre, Osmar, tem uma atividade que ele relaciona, basicamente, tem um texto. Certo. E aí o texto é literalmente uma historinha contada e etc. E hoje nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos, aí sim, passar, porque nós chamamos de leitura também matemática, eu posso falar assim? Pode. Uma leitura matemática que é extrair dados do texto, né? Entendi. Beleza? Cálculos em si vai ficar um pouquinho de lado hoje. Mais ou menos. Nós vamos fazer algumas operações, mas no contexto geral nós vamos extrair alguns dados.
Para vocês relembrarem, né, não podemos esquecer, Sim. a tal da reta numérica. Pode pôr na tela para eles, diretor? Que foi o que nós fizemos na aula passada. Então, trace uma reta e marque os números inteiros de 5 negativo, né, de menos 5, a 5 positivo ou de mais 5, como vocês quiserem colocar, deixando 1 centímetro em cada marcação. Então foi que montamos aí para vocês que vocês estão vendo. Então montamos essa reta numérica. Lembrando que o 5 negativo, 4, 3, sempre numa ordem crescente da esquerda para a direita, né, Osmar? Sim, é verdade. Foco da última aula, não é isso? Isso O pessoal mesmo. participou bastante. Na última aula nós vimos muito essa questão da reta, Sim, né? foi bem trabalhada, né? Essa questão de opostos, simétricos, né? Isso Eu lembro mesmo. dessa aula. Isso mesmo, essa relação aí de opostos simétricos que vocês viram em aulas anteriores. Então, qual que é a ideia hoje? A ideia é utilizando essa ideia da reta, que sempre é um auxílio para a gente, né? Um auxílio para vocês aí. Nós vamos enumerar, né? Enunciar aí num texto alguns dados que são muito importantes que nós temos que, aí no caso, classificar e caracterizar. O que eu peço para vocês? Então pega lápis, caneta, borracha lá, que nem eu falei para vocês, ou se você tiver o caderno Aprender Sempre, um dos dois, e faz o seguinte. Pensa no que você tem que anotar, quais são ali coisas relevantes, pensa aí sempre, agora uma questão matemática, coisas relevantes que eu vou precisar para responder. Então eu vou primeiro fazer uma leitura de um texto, antes de fazer, no caso, aí a pergunta para vocês. Então a ideia aí, no caso, que nós vamos fazer, é a ideia que nós já trabalhamos aqui, que é relacionada à temperatura, Osmar. Legal, né? Então esse conceito de temperatura aí envolvendo os números inteiros é bastante comum. Né? E vamos ler com paciência o texto aí, vamos tentar fazer uma interpretação legal, né? Bora, então Bora? vamos tentar lá. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então, leia com atenção o texto a seguir e destaque todas as temperaturas em que aparecem. Então, qual que é a primeira tarefa aí? Vocês já destacarem as temperaturas. Eu não quero grifar, depois eu posso até grifar com vocês, eu não quero grifar porque eu quero que vocês façam essa anotação, porque eu quero depois fazer algumas perguntas. Então a primeira aí é o texto 1. Madrugada mais fria de 2020, Osmar. Opa, tá Frio frio. é tenso, né? É tenso, não é necessário Sim. às vezes, mas é Esquenta e esfria é complicado. é né? verdade. São Paulo, aqui na capital, acredito que muitas cidades aí do interior, esse frio, quente, um dia de manhã tá frio, à tarde tá quente, à noite Verdade. esfria. Aqui em São Paulo a gente vive 2, 3 temperaturas, né? 3 Estações, não é mesmo? estações, né? É bastante comum. Verdade. Então, colocando aí, ó, então, pode pôr na tela para eles, diretor, é o seguinte. Então, massa de ar polar entrou na cidade de Geladinha, é o nome da cidade. Geladinhas. Geladinha é o nome da cidade. É no na sul, cidade né? de não sei. Uma cidade inventada. Uhum. Então, na cidade de Geladinha, nos últimos dias, e derrubou as temperaturas. Olha que expressão legal. Derrubou, né? Derrubou. Caíram Então, as temperaturas? Caíram, ó. Caíram, né? Ideia aí, né? De valores que Sim. nós já comentamos aqui. Legal. Houve geada e até um pouco de neve. Temperaturas caíram abaixo de 10 graus Celsius. Opa. Então, aí é um dado que eu já posso anotar, né? Sim. A frente fria chegou à cidade de Geladice, que é uma outra cidade aí. Juro que não fui eu que fiz esse texto, tá? Tá Uma certo. cidade de Geladice pelo oceano e derrubou as temperaturas na madrugada de sábado, no caso aí dia 6, Ok. para domingo, dia 7. Essa foi a noite mais fria do ano. O frio deverá se prolongar ao longo desse fim de semana, com temperaturas negativas. Quem nunca olhou a temperatura para o fim de semana para planejar alguma coisa, né, Osmar? Ah, dificilmente alguém não fez isso. Principalmente quando tem aqueles feriados meio prolongados, né? O pessoal Aham. anseia aí por viajar para a praia, Ah, para o campo, fazer alguma coisa. Cidades né? que moram em praias aí, ó, É você que verdade. mora na praia aí, principalmente, eu faço isso. Quando eu vou para a praia, geralmente eu vou até citar a cidade, eu vou para Mongaguá. Então quem é de Mongaguá aí, um abraço, geralmente eu vou para lá. Eu com certeza olho a temperatura, a previsão do tempo. Praia e frio, praia e chuva não rola, né? Ah, não rola muito não. Mas geralmente às vezes a gente acaba indo. Sim. Mas não rola muito não. Até mesmo para descansar um pouco, né? Isso é verdade. Verdade. Continuando aí, esse
Esse texto está na página 11 e 12 lá do seu caderno Aprender Sempre. Continuando o texto, aí vem uma continuação do seguinte. O frio chegou de mansinho. Chegou devagar, né, Devagar, Osmar? aos poucos. Chegou a nevar no bairro Alto Morro. Então, Nossa. o bairro aí é Alto Morro, então chegou a nevar. Região conhecida por ser uma das mais frias de geladinha da cidade, né? Esse bairro fica na parte mais alta da cidade. O ar frio fez com que a cidade amanhecesse com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Olha, abaixo de 0, hein? Então aí a gente já pode Já tem um indicativo, pensar né? no indicativo aí Sim. de valores, né? Pode continuar na tela? Então, também houve registro de neve na cidade vizinha, a Friocity. City. É, a cidade vizinha aí. Que lugar Ai, esse? hoje que pena que não tem o chat com os alunos, Não, mas não, hoje a ia gente- zurar, nossa, é. hoje ia ser piada, Não, né? eles iam... Friocity aí, né? É verdade. Pode continuar, diretor, por favor? As temperaturas ficaram negativas em diversas regiões da cidade. Então, aí o que eu posso dizer, o que eu posso entender desse texto, é que as temperaturas estão abaixo de 0 e temperaturas, talvez aí que eu posso dizer, negativas, Osmar? Pelo indicativo, pela leitura do problema, né, ela começa com a temperatura baixa, mas ainda não negativa, mas pelo indicativo vai chegar nelas, né? Isso. Então, continuando o texto nessa ideia aí, o que vem contando essa história, essa notícia, né? Então, parte de leitura e interpretação também. Pode colocar na tela para eles, diretor, que está lá na página 12 de vocês do Aprender Sempre, que é o seguinte. A mais baixa foi no bairro Quirai, com 5 negativo, ou menos 5 graus Celsius. E sensação térmica de 10 negativo, menos 10 graus Celsius. No caso aí continuando, né? Em Pato Alegre, que é uma outra cidade, né? A mínima foi de 3,7 graus Celsius, com sensação de menos 2,6 graus Celsius, segundo os dados atualizados até as 8 horas. É diferente isso, né? Uma coisa que nós podemos até comentar. Uma coisa, né, Osmar, é a temperatura. Outra coisa é a sensação térmica. Verdade. Existem cálculos matemáticos, né, que calcula essa sensação térmica aí em função de algumas coisas, né? A umidade do ar, o vento. Então, não são cálculos muito simples, não. Isso O mesmo. que a gente sente na prática é o frio, né? Isso mesmo. A sensação térmica é basicamente o que a gente sente ali, o que nós temos, né, naquele determinado ambiente, naquele determinado local, o que nós temos de sensação. Geralmente, se você for comparar aí, eu tenho geralmente 2 polos, né? Se a temperatura é muito baixa, a sensação térmica é menor ainda. Sim. Se a temperatura é alta, a sensação térmica é maior ainda, né? ainda. Geralmente é sempre esses contrapontos. Sim, é verdade. E tudo vai necessariamente do lugar que você está. Às vezes você está num lugar que supostamente você tem uma temperatura ambiente, né? E aí quando você... O famoso ar-condicionado, né? Ar-condicionado é extremamente... Né? Você está num ambiente com ar-condicionado, que é muito, em algumas situações, é bastante usual, mas em outras também não dá para usar. E essa sensação, né, essa variação grande, aí o pessoal brinca, né? Haja saúde. Isso é verdade mesmo. Então, continuando esse texto, essa ideia, tá assim aí para vocês. Também, no Parafaná, que eu acredito que seja outra cidade, o sábado começou gelado. Os termômetros chegaram a menos 1 grau Celsius, ou 1 negativo. Menor temperatura do ano, segundo, né, no caso, Somarte Meteorologia, aí, né, a empresa que faz essas medições. Lembrando, né, que essas empresas que fazem medições aí, elas têm equipamentos próprios, né, têm ferramentas para fazer esses modelos de medições como a previsão, né? É verdade. E existem lugares específicos que essas medições, aferições, né, vamos dizer assim, aferições boas de temperatura são feitas, não é? Então não é em qualquer lugar que alguém chega, a temperatura é essa. Não, a temperatura oficial ela é medida através de um processo, num lugar específico, com todos os equipamentos apropriados. Mas na prática o que a gente sente é aquela questão lá que você falou, né? É a sensação. Tá frio, é muito frio. Hoje está um dia frio aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na capital. Mas aqui varia muito. Amanhã pode tudo mudar, né? Isso é verdade.
Então, continuando aí esse texto falando sobre a temperatura, essa notícia, tá assim, ó. O bairro de Santa Pedra também terá a madrugada mais fria neste sábado. Os termômetros registram 7,4 graus Celsius. Até então, a menor marca do ano na cidade havia sido 11,1 graus Celsius. Em 2 de junho, no caso aí, que foi essa temperatura. O dia amanheceu com sol e o céu claro, mas as temperaturas continuaram abaixo de 10 graus Celsius. No início da manhã, o Vale do Paraúba, que é o nome aí onde se dá, registrou 13 graus Celsius de temperatura. Então aí eu tenho 3 moradores, né, de rua, morreram, no caso foi a notícia, devido à onda de frio na cidade Friocity, que é uma situação que acontece, infelizmente, ainda, né, que nós não podemos elencar. Continuando a ideia do texto aí, pode colocar na tela para eles, diretor, que é a seguinte da notícia. O vento, a chuva e o frio já haviam mudado as paisagens dessa cidade na sexta-feira. Então, com frio muda, né, a paisagem ali, o clima do lugar. A Somarte Meteorologia emitiu um aviso de chuva. Então, falou lá que ia chover, uma previsão de chuva. Ventos fortes e de onda de frio para 2 cidades, a Geladice e a Friocity. O alerta é válido até domingo, dia 7, né? Okay. Em todos os bairros das cidades vizinhas. O sábado amanheceu com um vento forte e chuva fina, como teria previsto, né? Como foi feita a previsão. Foram registrados 14 graus Celsius no alto da Bela Vista. Nos sítios, né? No que tem, né? Nos sítios, sim, as paisagens e pastos ficaram embranquecidos. Olha que termo muito complexo aí. Então, fez frio, né? Fez frio. Só de ler esse texto eu já tô com frio aqui. Nossa, é muita... Isso é verdade, né? Verdade. Mas então, pensando nesse texto aí, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Fez a leitura. Queria que vocês marcassem aí alguns dados. Só que, para matemática, não necessariamente você vai anotar só os números. Você tem que fazer uma interpretação do texto, do anúncio, digamos assim, da notícia, né, Osmar? Verdade, né? E no caso aí é bastante um texto relativamente longo, né? Mas cheio de informações numéricas, muitas variações, né? Então, realmente tem que ficar atento. Então, para esse texto, a interpretação, porque ele se dá em vários momentos. Sim. Quais são os principais momentos aí? Quando ele cita as cidades, isso, né? E ele cita as cidades não de uma única vez. É uma forma de dar a notícia, você fazer de forma com que você englobe em todos. Então, por exemplo, eu poderia ter dado, língua portuguesa, professora Mônica, a professora André e a professora de língua portuguesa, eles vão querer me matar, principalmente agora, né? A professora Dani, eles vão falar, olha, professor de matemática querendo falar de língua portuguesa. Geralmente, numa notícia, pode acontecer, Osmar, de você não dar uma notícia toda de uma vez. Você quer que o leitor faça a leitura inteira. Então, por exemplo, vou dar uma notícia minha e sua. Certo. Eu vou falando casos meus, casos seus, e eu vou entretendo o autor, né? Entretendo o leitor, desculpa. Então, eu não dou uma notícia inteira. O Jonas aconteceu isso e aquilo, acaba no outro parágrafo, Osmar, isso e aquilo. Certo. É muito interessante também fazer sobre isso. Se eu estiver falando alguma besteira, eu já peço desculpas, principalmente para a língua portuguesa, que não é a nossa área aqui, não, né? É verdade. Mas é comum, leitura e interpretação de texto, é o que em matemática é comum também, né? A gente precisa desmistificar um pouco essa coisa. Matemática é só cálculo, só número, só número. Não, é muito do acerto matemático, muito da questão que a gente trabalha em matemática, ela vai pela ideia, pelo princípio de você fazer uma leitura correta, normalmente do problema, e a partir daí ter a atuação, né, o princípio matemático. Isso mesmo. E no caso a matemática vai ser para tomadas de decisões. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou para a praia em dia que está frio, então eu tenho que interpretar essas notícias, né, matematicamente e ver se está frio ou não para mim. Sim, não é verdade. Assim? Vamos tentar, então, ver um questionamento, que aí eu quero ver se vocês conseguiram entender o texto, que é um pouquinho mais complexo aí ao longo desse desenvolvimento. Pode colocar na tela para eles, diretor? Está no caderno lá do Aprender Sempre, na página 12. O texto 1
é a reportagem fictícia sobre o clima de algumas cidades da região mais fria. A respeito das informações que estão nele, responda. A primeira pergunta é a seguinte. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Então, qual que é o menor valor indicado? Em que cidade ela aconteceu? Aí que está o ponto da interpretação, aí né? É que tá, Não né? adiantava só anotar um número, né, Osmar? Eu Não. tinha que saber, no caso ali, no texto. Como é uma primeira aí, se vocês tiverem um caderno Aprender Sempre, ele tem numa forma digital também, se vocês quiserem, entra lá para vocês conseguirem. Então, vou dar 3 minutinhos aí para vocês, a gente já retorna com a resposta. Bom trabalho. Oi, gente, retornamos aqui, viu, Jonas? Professores participando. Confesso que é estranho. Eles aqui no chat também, os professores acham estranho, mas a gente vai se adaptando, né, da melhor maneira possível. Beleza? A professora Rosângela, eu acredito, espero que seja através lá dos seus alunos, colocou assim, professora Rosângela, lá de Ribeirão do Sul, tá? A mais baixa foi no bairro de Quiraí, com menos 5 graus Celsius, e a sensação térmica de menos 10 graus Celsius. Beleza? A professora Valéria diz assim, pessoal, quanto mais distante do zero, menor é a temperatura. Então, ela está interagindo lá com os alunos, tá? A professora Gisele, eu acho que é menos 5. Arthur, do 7º ano, eu estou usando a conta da minha tia. Sou aluno e estou amando essa aula de verdade, tá? Obrigado a vocês. Beleza? Tá? A professor Ricardo, cidade de Frio City, bairro de Quiraí, menos 5 graus Celsius. E por aí vai, Jonas.
Beleza. Então, para essa atividade, e aí eu vou falar que talvez essa parte tecnológica aqui seja mais difícil, que com o texto na mão é muito mais fácil, aí como muitos alunos, muitos professores colocaram que não receberam material, nós entendemos essa parte, nós sabemos aí que muitos aí não têm esse material, por isso que estamos solicitando, principalmente para órgãos superiores a nós, solicitar essa entrega aí que vocês tenham enquanto em mãos. Talvez quando vocês tiverem esse material, talvez seja até mais fácil vocês responderem a essa pergunta. Sem dúvida. Com o texto é muito mais simples, né? Sim. E fazendo essa leitura aí, a interpretação é literalmente prestar atenção nesse contexto. Vou pôr na telinha aí para vocês, que são aí, ó, no caso, a menor temperatura foi de 5 negativo, com a sensação térmica de 10 negativo. Então, esses foram os menores valores, como a professora bem colocou, né, Osmar? Sim, Jonas. O mais distante do zero possível, né? Sim. E foi no bairro de Quiraí, como colocaram, na cidade de Frio City. Sim. Aonde identificar? Vamos tentar, eu vou voltar aí com vocês, eu vou pedir para o diretor voltar aqui comigo. Eu vou tentar voltar com vocês aqui no texto. Eu coloquei ele em vários slides, ó. Ele está basicamente aqui, ó. Então, aqui foi a informação, pode pôr na tela, que a mais baixa aqui, ó. A mais baixa foi na cidade de Quiraí, com 5 graus negativos e sensação térmica de 10 graus negativos. Então, os menores valores, né, o que eu menor encontrei aí foi 5 negativo, que foi a temperatura, e 10 negativo foi a sensação térmica, Osmar. Beleza, tá? Fábio, Jonas, é porque aqui é o professor Fábio, tá? Mandando um abraço lá para a cidade de Barra do Chapéu, tá? Para a escola professor Paulo Francisco de Assis, lá no Vale do Ribeira, tá? Boa. Valeu, gente, obrigado pela participação de todos aí. Valeu, Fábio. Boa, é isso aí. Então vamos tentar agora continuar nesse contexto aí, interpretando o texto. Pode pôr na tela para eles, diretor, que aí continua relacionado ao texto 1. Só que a pergunta é, houve temperaturas abaixo de zero? Já até tem uma aí que a gente já citou, Sim, né? verdade. Então, houve temperaturas abaixo de zero, ou seja, menor que o valor zero? E aí, em quais locais? Que aí é o caso da interpretação do texto e ver, né, se a gente conseguiu anotar a temperatura e o lugar, né? E o que isso representa? O que vocês acreditam que representam esses valores e no caso aí, esses dados numéricos aí em relação à temperatura aí, o que eu posso dizer? Então, de novo aí, para vocês participarem, tentem conversar com os alunos aí, 3 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornando, Jonas, com as interações aqui. Eu ia falar as interações dos nossos alunos, mas de certa forma também, tá ok? A professora Sandra fala sim, lá no Quiraí, menos 5 graus Celsius, tá? A professora Alcina colocou abaixo de 0 essa região. Geou, Frio City, Quiraí, Paranafá, é isso? Neve? Neve, tá? Os nomes estranhos das cidades, né? Tá. Não fui eu que escrevi, não fui eu que montei esse texto. Tá. Professor Ricardo, sim, representam números negativos. Abraço, pessoal de Cananéia, tá? Professora Manuela, tá? Cananéia é praia, né? É praia, litoral. Cananéia, abraço para vocês. Obrigado, tá? E a Rosângela colocou sim em Quiraí, tá ok? E é isso. Tá. Beleza, vamos olhar a resposta? Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, a resposta sim. A resposta seria sim, né? Então, houve temperaturas menor que 0 nas cidades de Geladinha, no bairro Alto Morro, na cidade de Frio City, nos bairros de Quiraí, Pata Alegre e Parafaná. Então, foram esses aí representam. Como eu sei aí que a maior dificuldade literalmente é essa, de identificar no texto, não tendo o texto às vezes em mãos, né, Osmar? Acredito que sim, esse é um processo mais difícil sem mesmo, dúvida, que é você já ter anotado isso. Vamos tentar, eu vou voltar ao texto aqui desde o começo, que aí eu vou observar o seguinte. Então, eu vou observar só as temperaturas negativas. Pode pondo na tela para a diretor, e aí eu vou grifando aí as temperaturas, no caso, que forem negativas, né? Então, a primeira temperatura que eu encontro aqui é 10 negativos. No caso, ele está abaixo de 10 graus Celsius. Nessa daí não conta, mas eu só grifei aí para vocês observarem. No slide seguinte, eu tenho só a temperatura que indica, só indica que na cidade, então por isso que eu posso colocar aqui na cidade de Alto Morro, né, no bairro, desculpa, lá da Gelacity, colocou aí eu abaixo de 0. Na Frio City também aí aconteceu as temperaturas abaixo de 0, né? Ficaram negativas, o que eu posso grifar no texto, é muito interessante, né, essa expressão. Ficaram negativas, então eu posso dizer que ela é abaixo de 0. Então, nessa cidade de Frio City. Por isso que eu posso citar a cidade também. Aqui, no bairro que foi comentado, né, de Quiraí, aí, como a gente já viu, né, 5 negativo, e 10 negativo a sensação térmica. Só que eu também posso observar, Osmar, nessa questão de Pata Alegre. Pata Alegre também teve mínima de 3,7, mas a sensação foi negativa. Sensação foi negativa de 2,6 graus Celsius. Aí eu posso citar como negativo. Parafaná, que era outra aí também, eu posso citar aqui, que chegou, né, no termômetro lá, marcou 1 grau negativo aí, que foi outra cidade também, grifando no texto, né? Legal. Observando nessa outra parte, eu não tenho valores aqui, eu não tenho, por exemplo, Santa Pedra, eu não coloquei. Eu não coloquei o bairro de Santa Pedra, por quê? Porque os valores foram baixos, se você for olhar, é frio, né? 7,4 graus é frio. Oi, frio. Como é frio? Frio, só que não é uma temperatura negativa, né, Osmar? Não, eles não são valores abaixo de 0. Então, por isso que eu não posso citar, no caso, esse bairro. E aí, continuando o texto, o Alto da Bela Vista, né, que ele cita aí que foram registradas temperaturas de 14 graus, também não posso citar, por conta desse contexto aí, eles não atingiram temperaturas abaixo de 0. E aí, vocês encerram e observam a pergunta. Então, de novo, sim, na cidade de Geladinha, no bairro do Alto Morro, na cidade de Frio City, nos bairros Quiraí, Pata Alegre e Parafaná, foram aí, no caso, as temperaturas negativas, ou seja, temperaturas abaixo de 0, Osmar. Beleza. O professor Ricardo fala que a Mariane, lá da escola Padre Antônio Dragoni, lá de Guapiara, acertou novamente a resposta. Boa, isso mesmo, Valeu. Essa questão mesmo. Vamos tentar uma última, só que o tempo está acabando aí, vamos tentar fazer rapidinho. Vamos lá? Põe na tela para eles, diretor. Está lá na página 14 do Aprender Sempre. O município Linda Paz é uma cidade de clima frio em que a média, a temperatura, chega a 8 graus Celsius, localizada em um profundo vale na
Cordilheira dos Frios. Meu, eu não sei quem monta esses textos. Na Cordilheira dos Frios. Cercado por montes, né, em volta em montanhas, em dias mais a menos, a temperatura máxima chega a 14 graus e a mínima a 2 negativo. Qual é a variação? Por favor, ó, grifa isso aí para mim, por favor. A variação de temperatura da Cordilheira dos Frios na reta a seguir. Então, eu quero saber aí qual que é essa variação aí que eu posso... Pensa numa reta numérica, qual que é a variação. Então, essa daí é um pouquinho mais demorada, então eu vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, o pessoal colocando aqui as respostas. Basicamente, a variação aí foi de 16 graus, beleza? Boa. Então, essa questão aí, talvez aí nós podemos identificar utilizando a reta. Ou uma conta aí um pouco mais, talvez, complexa. Pode pôr na tela para eles, diretor, que aqui o 2 negativo, ó, eu marquei aí o 2 negativo antes do zero, né? Óbvio, né? À esquerda do zero e o 14. Quantos espaços eu tenho? Eu tenho 2 aqui e eu tenho 14 aqui. Ou seja, somando esses dois, eu vou ter 16. Ó que legal. 16 é a variação. Só que eu posso fazer de uma outra forma, que matematicamente muitos fazem, que é subtrair. 14 menos 2. A gente já fez isso, regra de sinal, né, Osmar? Uhum. Negativo com negativo ou sinais opostos vira positivo. 14 mais 2 aqui, que dá os 16 como resposta. Perfeito. Beleza? Beleza. Então, essa ideia aí, a variação, é o espaço onde eles ocuparam aí no plano. Então, eu vou colocar para vocês aí, lembrando, Movimento Inova, essa segunda edição, com a programação 100% online e cheia de novidades. Acompanhe pelos canais do CMSP nos dias 22 e 23, quinta e sexta-feira agora. Vou colocar a avaliação aí para vocês. Então coloca lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram. Coloca também o que vocês estão achando do chat, como que é. Coloca os comentários de vocês. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam. E até a próxima. Obrigadão. Valeu a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, 7º ano.